Filipenses 1, no versículo 4. Aleluia. Filipenses 1, 4. Diz assim a palavra do Senhor: sempre em cada oração minha por vós, fazendo súplicas com alegria. Eu vou abrir aqui ó, a minha cola, porque Deus me conduziu para essa palavra hoje. Eu confesso que eu tenho esse costume, né, de estar sempre pedindo já a palavra antecipadamente, às vezes me dá uma semana antes, a gente já prepara todas as ministrações que nós teremos durante o decorrer da semana, mas a de hoje, eu fui conduzido para essa palavra hoje e esse esboço já estava pronto aí há uns 2, 3 anos, eu acho. Então, eu queria compartilhar com os irmãos. E eu estava muito feliz por essa mensagem de hoje. E Deus já confirmou aqui através dos louvores que nós entoamos, né? Inclusive aí pelas palavras que os irmãos já deram aqui, né? Então vamos na continuidade desse mover do Espírito compartilhar para os irmãos. Filipenses 1:4, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Deus maravilhoso, em nome de Jesus, eu apresento a Ti a minha vida, a vida de todos os irmãos que aqui estão, papai, cada família representada. Coloco diante de Ti a Tua palavra e os nossos corações. Que o Senhor venha falar conosco, Senhor, aquilo que o Senhor deseja. Que possamos ser acrescidos na fé, mais uma vez esta noite, e fortalecidos pelo poder da Tua palavra. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós estávamos pensando, eu digo nós assim, a minha maneira de falar, né? Porque como o irmão Toninho já trouxe aqui a lembrança, hoje pela manhã nós tivemos uma participação no velório de um irmão que veio a falecer, o irmão Ricardo Mota. Foi um momento assim de tristeza pela perca, pela ausência da companhia, né? Mas também é um momento de alegria, segundo a esperança que temos da ressurreição com Cristo para com Deus, né? Então, é uma mistura de emoções, a ausência da perca, mas a certeza de que o irmão está na glória, né? Isso faz, de fato, a gente refletir a respeito da vida que estamos, digamos assim, administrando, né? Porque Deus nos deu este corpo, nos deu sopro de vida para que a gente administrasse essa vida. O interesse de Deus é para que a gente viva louvando e glorificando o nome dele. Esse é o interesse de Deus, mas ele deu liberdade de cada um de fazer o que quer da própria vida, né? Muitos, pela graça e misericórdia do Senhor, já nascem em berço evangélico e já são fundamentados naquela palavra, naquela doutrina, e a grande maioria continua naquela caminhada, desde o berço evangélico até a sua morte, digamos assim, né? Sua morte física. Mas a maioria de nós, a maioria da igreja, irmão, ela foi alcançada no momento da sua própria vida, do seu descaminho, do momento em que estávamos perdidos. Eu vou falar de mim, que eu fui alcançado pela graça do Senhor quando eu já contava com 47 anos de idade. Não é verdade? E Deus é uma tão grande misericórdia que, a partir da minha conversão, Deus já colocou pessoas de fé, pessoas de testemunho na minha vida, que muito me ajudaram na fundamentação das raízes do Evangelho na minha vida. Nós ministramos, que é a questão da fé na ressurreição, da fé no batismo, né, desta fundamentação na ceia do Senhor, na própria, digamos assim, no fundamento principal da nossa crença, que é a ressurreição, essa esperança de vida eterna com Deus. Então, esse é um fundamento que, logo na minha conversão, eu recebi isso.
E como o irmão Toninho já disse aqui no louvor de orar e trabalhar, não é verdade? Desde lá eu já venho envolvido com a obra do Senhor e já tenho, graças ao meu Senhor, esse discernimento de observar o cenário que me rodeia, o ambiente em que nós vivemos. Todas estas questões do mundo secular, desde a minha conversão, já se fazem muito nítidos na minha vida, um entendimento de que, de fato, existe um mundo espiritual, existem seres espirituais do mal tentando acabar com a nossa vida, tentando acabar com a nossa fé, tentando destruir os relacionamentos humanos, porque Deus é o Deus de relacionamento desde o princípio. Deus, ele nunca foi um só. Deus é três, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Há o relacionamento familiar em questão. Deus cria o homem, Deus cria a mulher e Deus dá uma ordem espiritual para crescer e multiplicar. Então, Deus é um Deus de relacionamento, Deus é um Deus de harmonia e de comunhão. Este é o cenário, é a criação de Deus. Só que o inimigo de nossas almas, o Satanás, o diabo, que na sua ignorância absurda de tentar ser igual a Deus, tentando usurpar o trono de Deus, é expulso do céu com um terço dos seus seguidores e estão aqui nessa dimensão em que nós vivemos, de forma invisível, de forma espiritual, tentando destruir a vida desta criação que somos nós, dessa imagem e semelhança de Deus. Então, isso, para mim, é muito tranquilo esse entendimento. Eu não tenho dúvidas, irmãos, em nome de Jesus, eu não tenho dúvidas. Né? Existe uma potestade, um principado espiritual do mal tentando destruir nossa vida. Aí nós precisamos enxergar este mundo espiritual e entender que o objetivo de Deus, quando nos criou, foi para um propósito de alegria, um propósito de felicidade, um propósito de comunhão, um propósito de harmonia, um propósito de amor, um propósito de família, de sermos filhos, e Ele, o nosso eterno Deus, o nosso Pai. Foi para isso que Deus nos fez. Deus nos fez para que vivêssemos nossa vida em adoração a Ele, em gratidão a Ele, uma vida de paz, uma vida sossegada, uma vida tranquila, uma vida de felicidade. Irmãos, este é o plano de Deus para este mundo terreno e também para a eternidade com Ele. Não se engane. Deus tem um plano para nossas vidas. Agora eu preciso enxergar qual é o plano de Deus e qual é o plano do diabo. Porque, como foi dito aqui já, nas oportunidades que tivemos, nós precisamos dedicar a nossa vida ao Senhor nosso Deus, para que a gente possa obter, para que a gente possa ganhar esta vida feliz com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A grande realidade é essa, porque o cenário que nós vivemos, vocês percebem nitidamente, é um cenário de batalha espiritual do bem contra o mal. E uma coisa que muito me preocupa, irmãos, é que Satanás, ele está tomando forma, está possuindo pessoas, está oprimindo, eles estão aí, vocês viram aí na última passeata gay que houve aí, vocês viram mais uma vez a blasfêmia, o traje, né? É Satanás tomando forma física na vida das pessoas, desafiando Deus, e Deus no seu trono tranquilo, né? Não, eu digamos assim, não está preocupado com Satanás, porque Satanás já é um perdedor, mas nós que somos filhos de Deus precisamos estar atentos a este cenário. Irmão, a potestade, o principado do mal tomou forma. Eles estão materializados neste mundo que nós vivemos, e nós
somos igreja do Senhor, nós precisamos entender que nós somos a expressão de Deus na terra. Há necessidade de estarmos nesta batalha do bem contra o mal. Nós não podemos ficar como a Cinderela, dormindo num berço esplêndido, achando que está tudo bem, que está tudo certo. Não, irmão, o diabo, os inimigos, os anjos do mal estão batendo na porta da família de Deus, estão invadindo a igreja do Senhor, estão destruindo famílias. Quantas famílias cristãs nós temos conhecimento de filhos que estão nas drogas? Quantas famílias cristãs nós temos conhecimento de filhos que se desviaram da presença do Senhor, que saíram da igreja? Quantas famílias cristãs nós estamos vendo aí escândalos, mortes? Quantas famílias cristãs nós estamos vendo aí sendo destruídas? Quantos líderes evangélicos estão caindo? Irmãos, o diabo está cirandando, está destruindo, e nós, às vezes, ficamos achando que tudo isso é normal, e isso não é normal. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você está aqui esta noite para receber esta palavra e entender que nós somos vencedores em Cristo Jesus. Não aceite a derrota, não aceite este cenário espiritual do mal batendo na tua porta, cirandando no seu quintal. Não aceite em nome de Jesus. Oh, glória! É tempo de orar, é tempo de cair em si, é tempo de tomar posse da ferramenta que Deus nos deu, para que a gente coloque o diabo para correr, não deixar ele ficar bagunçando o nosso quintal, tentando invadir a minha casa, a sua casa, tentando destruir a minha família, a sua família. Em nome de Jesus, você precisa saber que há poder de Deus na sua vida para que o diabo não faça essa festa aí. Irmão, o cenário do mal existe, mas existe o cenário do bem. Nós precisamos entender que nós fazemos parte do exército do bem. Nós fazemos parte de um exército cujo general é Cristo. Eu preciso tomar uma postura de soldado do exército de Cristo e colocar a minha ferramenta para funcionar e colocar o inimigo para correr. Eu não posso, irmão. Eu falo assim, eu estou com 60 anos de idade. Quanto tempo eu perdi da minha vida com brigas, com intrigas, com ira, com contenda, com tristeza, com noite sem dormir. Quanto tempo, se for colocar, foram anos que o diabo me roubou da minha vida. Mas desde quando eu conheci Jesus, ô glória, ele tentou já várias vezes e não conseguiu. E em nome de Jesus não vai conseguir. Não desista, não desista de você mesmo. Não desista da sua família. Não desista da sua parentela. Não desista em nome de Jesus. Você está aqui esta noite recebendo esta palavra para que Deus possa reanimá-lo e para que você possa entender de uma vez por todas que há poder de Deus na sua vida. Seja ousado, seja ousada. Levante sua mão e impõe a mão em oração aí na sua casa, em todos os ambientes da sua casa, coloca o inimigo para correr, irmão, porque nós precisamos entender que todo tipo de discórdia, desarmonia, de contenda, de divisão, toda espécie de mal que tenta destruir a vida, os relacionamentos, é obra do pecado, é resultado do pecado da desobediência. Lá desde Gênesis, no Jardim do Éden, quando o homem e a mulher desobedecem a Deus e vão participar de algo que não era conveniente para eles.
Eles tomam, digamos assim, a autoridade sobre a própria vida, e a partir daí há um resultado, consequências. O pecado invade o mundo e começa a destruir, a dificultar a vida das pessoas. A Bíblia fala que até a terra geme por consequência do pecado. O diabo ganhou legalidade de agir, de influenciar na vida das pessoas. Nós não podemos aceitar isso. Em nome de Jesus, há poder de Deus na minha vida, há poder de Deus na sua vida para colocar o diabo para correr. Eu falo e repito, quando tiver alguma coisa errada na sua vida, chuta que é macumba. Não é de Deus, não. Não tenha medo do mal. Em nome de Jesus, não tenha medo do mal. Mais é quem está conosco do que o inimigo que está lá fora. Deus é poderoso, precisamos entender e crer e colocar isso em prática em nossas vidas. O cenário é de batalha. Foi dito aqui, a nossa carne é fraca. O inimigo trabalha nesta questão da carne. Ele trabalha muitas vezes na vaidade. Ele trabalha muitas vezes nos pensamentos, nas nossas ações, nas nossas reações. Mas Deus trabalha no coração. Deus trabalha no espírito. A nossa ação diante dessas questões do inimigo nem sempre é pela força do meu braço, ou quase nunca. O crente precisa entender que a vida dele está sob a soberania de Deus, está alinhada com o poder da oração, irmão. Ora, 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 ora. Não pode parar de orar nunca, porque Deus é Deus, Deus é soberano, e Deus ouve, Deus escuta a oração. O que Paulo está dizendo aqui para os irmãos nesse versículo 4 é que sempre, em cada oração minha por vós, fazendo súplicas com alegria. Irmãos, quando Paulo escreve isso para os irmãos de Filipenses, que era uma igreja solista, um povo solícito, Paulo está dizendo aos irmãos que ele incluiu eles na oração, que ele é grato a eles pelo poder da oração. Então, nós precisamos entender que a oração tem poder. Há um cenário de dificuldades, mas a oração de um justo pode muito ter seus efeitos. A nossa oração move para que as coisas aconteçam em favor da obra, em favor do reino, em favor da minha vida e em favor da sua vida. Eu preciso entender estas coisas. Paulo ora pelos irmãos de Filipenses, os irmãos são solícitos. Paulo ora em favor deles e a igreja é uma igreja próspera. Meu irmão, você quer prosperar? Sabe, uma vida próspera não é uma vida de, muitas vezes, de abastança de riqueza, de poder, de dinheiro, não. Não é isso. Uma vida próspera, ela começa pela paz. Uma vida próspera, ela tem continuidade na sua alegria. Uma vida próspera tem continuidade na sua tranquilidade de vida. Uma vida próspera é uma vida em que você não tem anseios, onde Deus, com a sua providência, lhe basta, onde você é uma pessoa satisfeita, é uma pessoa feliz, é uma pessoa alegre. O inimigo, ele nesse contexto do mundo espiritual, ele fica provocando nossa mente para que a gente vá buscar prosperidade no mundo secular, prosperidade material. Tem muita gente desvirtuando, perdendo o caminho por causa dessas questões de dinheiro, de coisas, de bens e de patrimônios. A gente precisa entender isso. A igreja de Filipe é uma igreja solista. Ela compartilhava para que Paulo pudesse empreender a sua missão apostólica. Eles contribuíam até para mais. Nós precisamos entender estas coisas, irmãos. Precisamos ser solícitos com a obra de Deus, porque a obra de Deus é o contexto da igreja do Senhor na terra, ambiente em que nós nos alimentamos do pão, do vinho, ambiente em que nós somos alimentados pela palavra do Senhor,
ambiente em que nós somos fortalecidos todos os dias, ambiente em que o Espírito Santo cuida, nos guarda, nos livra do mal. A igreja do Senhor, irmãos, nós somos parte da igreja do Senhor e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Isto é promessa de Deus e eu e você fazemos parte desta igreja. Mesmo um é cabeça, um é pé, um é unha, um é braço, outro é perna, não interessa. O importante é que você está inserido no corpo de Cristo. E o cabeça, Cristo, é Ele que nos cuida, é Ele que derrama do seu cuidado, do alimento para nossas vidas. Nós precisamos estar pautados nesse princípio. A oração, irmão, como súplica. A motivação da oração de Paulo aqui é a alegria. Sabe? É como se você ora a Deus já agradecendo pelo cuidado que Ele tem tido com a gente. Desde sempre. Desde sempre, irmão. Sabe, a gente precisa ser grato a Deus pelo sopro de vida. Precisamos ser grato a Deus pela condição que nos dá neste momento. Somos gratos a Deus que não tem ninguém aqui padecendo necessidade, passando fome. Temos que ser grato a Deus pela condição de vida. Tem gente que está hoje, olha, um dia que nem hoje, um dia chuvoso, um dia frio. Quantas pessoas padecendo debaixo da chuva neste inverno? Quantas pessoas com esses problemas que nós falamos aqui, relacionais, dentro de casa, na família? Quantas mães agora preocupadas com os filhos que estão na rua? Quanta família sofrendo? Nós vimos aqui por esses dias a alegria da irmã Joelma testemunhando aí a respeito do filho que arrumou emprego. Isso é bênção. Quantas pessoas, irmão, desfavorecidas, padecendo necessidade mesmo, que eles estão sob domínio do mal, e nós aqui, em nome de Jesus. Então, precisamos entender que existe um cenário espiritual do mal tentando destruir. Precisamos estar em constante oração, vigiando. Precisamos estar de olho nisso tudo, agradecendo a Deus pela condição de vida que temos, e orando, intercedendo, para que Deus providencie para os nossos amigos, a nossa família, o nosso próximo, a mesma condição que tem nos dado. A gente não consegue socorrer e atender a todas as pessoas, mas a nossa oração pode mudar a história, pode transformar vidas, irmãos. Porque Deus, ele faz acontecer e faz existir do nada. Onde não há nada, Deus pode colocar tudo. Então, nós precisamos crer nisso. Muitas vezes, eu olho para mim e vejo que não posso fazer muita coisa, mas eu tenho que olhar para Deus e ver que Ele pode fazer tudo. E eu posso orar a Deus e pedir a Ele para que Ele faça, para que Ele socorra, para que Ele transforme, para que Ele ajude. Eu posso pedir a Deus para que use a minha vida, para que Ele me dê condições e capacidade. Mas eu não posso ficar dormindo no meu leito de Cinderela, de Cinderelo. Não. Eu tenho que estar envolvido nesta batalha espiritual, repreendendo os principados e potestades do mal. Irmão Elias, eu não posso ir ali, eu não posso ir acolá, eu não posso fazer isso ou aquilo outro, mas você pode colocar o joelho no chão e orar e me ajudar em oração. Você pode. Irmão, é tempo de acordar, é tempo de orar. O cenário, irmão, está destruidor. Nós estamos sendo... Oh, meu Deus, eu não tenho uma palavra. Estão humilhando a fé. Blasfemando o mistério da cruz. Nós precisamos orar muito, muito,
Muito. Eles estão tentando nos calar, até na oração. Não tenha medo de orar, não, irmão. Batalha espiritual, o demônio não vai vir lá te incomodar, não. Batalha espiritual, a Bíblia diz: entra no seu quarto, fecha a porta e ora, e Deus vai estar ali te ouvindo. Como é que o inimigo vai se aproximar de você se Deus está ali com você? Não tem como. Não tenha medo de orar, não, de interceder. Há poder de Deus em nossas vidas, entenda isso. Lá em Salmos 35, 9, diz que a minha oração deve estar motivada pelo amor de Deus e que não pode ser represada, mas compartilhada, irmão, a oração. A oração é um serviço que fazemos. Deus nos deu essa ferramenta de oração. Eu não posso represar, parar, não. Eu tenho que compartilhar na sua oração, irmão. Eu tenho, assim, uma rotina de oração, né? Eu oro por mim, eu oro pela minha esposa, pelas minhas filhas, eu oro pela minha casa, eu oro pelo meu lar, eu oro pela empresa, eu oro pelos funcionários, eu oro pelos patrão, eu oro pelos amigos, eu oro pelo grupo de missões, pelo culto no lar, aí eu vou pedindo a Deus me traga a mente, aí ele traz a mente um, traz a mente outro, eu vou intercedendo por um casal, por uma família, por uma pessoa, eu vou intercedendo, até que às vezes minha mente já não vem mais nenhum nome, aí eu fico tranquilo. Mas é difícil orar? Sim, é difícil orar, mas se você criar uma rotina, você vai ver que não é tão difícil assim. Você vai desenvolver oração. Quando você vê, você já está meia hora orando. E olha que garantia de vitória. Meia hora, quantas pessoas vocês poderão ou poderiam ter colocado diante do altar do Senhor e ver o resultado desta providência de Deus na vida desta pessoa. Eu fico feliz, irmão. Toda vez que eu vejo o resultado de alguma vida que nós oramos, eu fico muito feliz. Então, eu preciso entender essas coisas. A minha oração, a sua oração tem poder. Eu não sei por que Deus está insistindo nisso aqui. Tem gente que parou de orar. Não para não, viu? Pode voltar a orar. Pode voltar a orar. Pode crer no poder da oração. Creia no poder da oração. E você vai ver. E você vai sentir alegria. E quanto mais alegria eu tenho, mais motivação eu também tenho para estar em oração. Porque eu vendo o resultado das coisas de Deus, não que eu preciso ver para crer, não. Porque todo mundo viu Jesus, quando Jesus ressuscitou, todo mundo viu. Então, esse ver para crer, todo mundo viu, todo mundo creu, não é verdade? Nós que não vimos Jesus, cremos por não tê-lo visto. Né? Mas na oração, né? A Bíblia diz que lá em Hebreus 11:1, né, ela me dá esta certeza de que a nossa fé traz à existência a providência de Deus. Então, a nossa oração é pela fé. Então, a nossa oração pode muito em seus efeitos. A nossa oração, ô glória, ela abre os céus e Deus visita e sara a terra. Isso é uma verdade. A minha oração, irmãos, ela tem que ser uma oração inteligente, uma oração com qualidade. A oração de intercessão, ela é séria, não é brincadeira. Eu preciso encarar com seriedade, porque é um serviço. E todo serviço que nós fazemos tem que ser feito com excelência, como ensina o nosso pastor Aécio. A oração é um serviço que nós fazemos. É sério, o poder da oração é sério. Quando você está intercedendo, automaticamente você também está profetizando providência de Deus na vida daquela pessoa por quem você ora. E eu vou falar, isso não é de mim, não é de você, não, porque até oração é dom de Deus, é poder de Deus. Ah, eu não tenho dom, peça que ele te dá. Eu não tenho, peça, porque é dom, é poder. Pedir, dar-se-vos-á. E o dom é de graça, capacitação do Espírito Santo é de graça em nossas vidas. Pode pedir, irmão. Pode pedir que Deus te dá. Eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus,
Qual é o dom que você está querendo para você trabalhar em prol do reino, em prol da igreja? O que é? Qual é o dom que você está querendo? Pode pedir que Deus vai te visitar e vai te dar, em nome de Jesus. Tudo que você pedir, em nome de Jesus, para a honra e para a glória do Senhor, Ele fará. É o que a Bíblia diz. Cada um administre aos outros o dom como recebeu. Está lá em 1 Pedro 4,10. Então, o dom que nós recebemos não é para eu ser o bonitão, não, o profeta das galáxias, não. O dom que nós recebemos é para compartilhar, é para atender a igreja do Senhor, é para socorrer os feridos, os enfermos, os necessitados. Não é para eu ser o bambambam, não, o apóstolo das galáxias, não. Não, é para eu ser o mais humilde dos servos do Senhor. Aleluia. Eu vou concluir esta palavra para os irmãos, para que a gente possa entender. Deus é maravilhoso. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz, porque hoje, com aquele cenário de tristeza pela ausência, pela perca de um irmão, mas de alegria pela certeza de que está na glória, a gente observa o cenário em que nós vivemos. É um cenário ainda de aparente derrota, porque a morte, ela é consequência do pecado. É uma aparente derrota, mas a eternidade com Deus é a certeza da vitória. Então a gente fica feliz por esta certeza de que nem a morte pode nos parar. Nem a morte pode nos parar, nem altura, nem profundidade, nem largura, nada pode nos separar do amor de Deus, que foi expresso na cruz pela pessoa de Cristo. Irmão, que você, a partir de hoje, olhe para este mundo e entenda que os problemas, as dificuldades, as mazelas, essas questões, esses embaraços, intrigas, iras, contenda, dissensões, toda esta parafernália do mal que tenta invadir a minha vida, a minha casa, a sua casa, tudo isso é em consequência do pecado. Tudo isso é o inimigo tentando destruir a igreja, tentando destruir o povo de Deus, tentando destruir nossas vidas. Quando as coisas não estão bem, irmãos, tenha certeza, o inimigo está tentando atrapalhar a sua paz, a sua felicidade, a sua alegria. Se você entender isso, que não é você o culpado disso, se você entender que é o inimigo, e se você realmente acreditar que Deus pode resolver essa questão, ô glória, você vai experimentar a paz e a alegria do Espírito Santo na sua vida. Eu falo isso tranquilamente. Está aqui a Amélia, acabou de chegar aqui. Já tem aqui um tempinho. Na hora que você começou a balada. Amém? Nós somos testemunhas aí. Nós estamos há 31 anos juntos, casados. Tivemos muita dificuldade. Depois que conhecemos Jesus, que estamos envolvidos com a igreja do Senhor, as dificuldades vêm diminuindo dia a dia. Hoje nós temos mais paz, mais alegria, mais tranquilidade do que questões embaraçosas. Então precisamos trazer Jesus Cristo para dentro da nossa casa, para as minhas relações com os meus filhos, para os meus relacionamentos de marido e mulher, para a relação do meu negócio, do meu trabalho, com meus funcionários, com meu patrão. Eu preciso trazer Jesus Cristo para os meus relacionamentos com meus amigos. Preciso colocar Jesus Cristo em todo e qualquer relacionamento. Eu preciso colocar Jesus Cristo na minha vida como um todo. Eu preciso enxergar o mundo como Jesus enxergou. Jesus enxergou o mundo, irmão, como uma missão de salvação, para salvar o homem de si mesmo. Porque o homem por si só é perdição, mas o homem em Deus, ô glória, é salvação. Eu espero que você possa continuar nesta unção e que o Espírito Santo possa continuar falando com você
a respeito dessa questão. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração com súplica, motivada pela alegria. A oração é a ferramenta que nós temos para sermos felizes. Isso é verdade pura. Você possa orar mais por você, pelo seu esposo, pela sua esposa, pela sua família, pelas suas ovelhas e por todos. E não esqueça de mim também na sua oração, em nome de Jesus. Glória a Deus.